Meus irmãos, graças a Deus. E assim, vivemos no dia de hoje a instalação de um novo ciclo dentro do sistema espiritual terreno. E a evolução do sistema se faz na mudança dos ciclos, onde em cada ciclo se retira uma camada vibracional mais baixa e se instala uma camada vibracional mais alta. Então, o sistema vai se alterando em sua composição energética que influencia não somente na parte espiritual dos seres, mas também na parte física. Altera o sistema físico dos seres humanos, altera o sistema físico e magnético também de tudo o que se tem na Terra. Por que isso? Porque a cadeia energética superior vai sobrepondo a cadeia energética anterior. E o que vimos, então, em termos de seres humanos, de pessoas encarnadas, dos espíritos encarnados, pelo magnetismo do corpo que está ativo, e mesmo não estando ativo por completo, o ativo para a sua sobrevivência normal, já é suficiente para que possa se absorver as energias superiores, que já está no nosso sistema mental, já está ao nosso arredor. Isso fará com que a nossa sensibilidade se torne aumentada. É o efeito da alteração vibratória do nosso corpo ao nosso sistema psíquico. Ou seja, o aumento da energia, do metabolismo do nosso corpo, pela recepção dessas energias superiores, refletem na nossa sensibilidade e aumentam, então, a necessidade do nosso controle mental. Por que isso? A sensibilidade aumentada exige de você maior controle, maior gerenciamento da sua própria mente e dos seus próprios sentimentos. Se darmos a nós mesmos o direito de descansarmos na nossa vigilância, dentro de uma postura mais nobre e completa, estaremos sujeitos a alterarmos em nós mesmos o nosso campo emocional para o negativo e não para o positivo. Assim você vai se tornar ferido por si próprio, ferido pela sua própria mente, ferido pelo seu próprio sentimento, por não controlar dentro de si a energia que o seu espírito está absorvendo, que sua mente está absorvendo, que seu corpo está absorvendo. Então, aquela sensação de fadiga que virá ao seu corpo é pelo metabolismo da energia que está acontecendo. Aquela sensibilidade aumentada que te faz ser pouco tolerante aos fatos que lhe acontecem na vida, também é em razão dessa alta energia que está ao seu redor. E assim, tenhamos o cuidado com os pensamentos que atraímos para o nosso campo mental. Tenhamos cuidado com as imagens mentais e as histórias mentais que produzimos em nossa própria mente, porque elas fazem com que haja em contrapartida a ativação do nosso campo emocional na forma pensada, na forma imaginada. E assim você acaba por trazer para dentro de você um estado emocional, às vezes, inferior ao que deveria estar, e, consequentemente, ativar o seu magnetismo para um grau menor de positivismo ou para o negativo. Então, esses cuidados são para adaptação ao novo sistema espiritual que estamos vivendo, às novas energias que estão na Terra. Não é somente para nós aqui no templo, é para todos dentro do sistema espiritual terreno, porque essa mudança, ela é geral. Ela vai alterar a cadeia vibratória geral. O negativo vai se afastando. E mesmo que as pessoas sejam adaptadas ao negativo, à energia negativa, mesmo que o magnetismo, a mente e os sentimentos sejam de ordem negativa, esse negativo vai sendo sufocado. E aqueles que necessitam da energia negativa para se manterem abastecidos, sentirão ainda mais sensibilizados, mais enfraquecidos. E aí vem a revolta interior, a necessidade de extravasar, de buscar o alimento que lhe é próprio, ou seja, a necessidade de provocar o negativo em outra pessoa para que ele produza uma energia negativa que alimente aquele que está provocando e que necessita se abastecer. Então, nessa convivência que se estabelece já a partir do dia de hoje, a espiritualidade nos pede a vigilância da mente, o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional. Nos pede que tenhamos nobreza
em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossas ações. Por que isso? É o processo de adaptação do seu espírito, da sua mente, do seu magnetismo a essa nova energia mais intensa. Ela veio mais intensa do que as energias anteriores dos ciclos anteriores. Isso força uma alteração e um processo de adaptação. Agora, por que acontecem os ciclos? É a renovação de um sistema já previsto há milhares de anos, já nas escrituras já estabelecidas, já nos conhecimentos já distribuídos, que haveria esse processo de transmutação terrena. E o que é a transmutação? É a modificação que se faz internamente nas pessoas e externamente dentro do sistema mental coletivo. Então, essa transmutação já está no processo adiantado e avançado. Não podemos nos excluir dela, porque não há como excluir, não há para onde correr. Se você busca a plataforma mais baixa para se sentir mais confortável, você está ferindo mais ainda o seu próprio espírito. Se você busca um sentimento inferior para que possa se ajustar dentro dele e se sentir mais confortável, você vai se ferir espiritualmente ainda mais. E chegará determinado momento que você perde o seu direcionamento mental, ou seja, o que eu devo fazer, o que eu devo pensar, como reagir. Então, o que é isso? É a adaptação ao sistema de evolução esperado. É a evolução do seu espírito, a evolução do seu ser. Assim pensamos. E os outros como serão? Os outros serão trabalhados pelos seus próprios mentores e sofrerão internamente o processo da sua modificação. Como nos falaram os mentores, onde os grandes se verão pequenos e os pequenos se verão grandes. Os pequenos para os homens, grandes para a espiritualidade, fortalecidos espiritualmente, fortalecidos dentro de uma energia nobre. E aqueles grandes do mundo material, os grandes do mundo inferior se verão pequenos, se verão incapazes. Então vamos nos ajustar à nossa realidade espiritual. Vamos nos ajustar à nossa situação mental nova, aqui colocada. Lembrando que cada um é responsável por si próprio. Ninguém é responsável pela sua evolução, somente você. Somente você pode gerenciar seu pensamento, suas emoções. Somente você pode gerenciar seu próprio tempo. E lembrando, principalmente, não culpar o outro por aquilo que você não fez. Não culpar o outro pelo tempo que você não se deu. Não culpar o outro porque você não encontrou o momento adequado para se conectar com a espiritualidade. Porque o seu tempo é você quem faz. E quando você tem um interesse a ser satisfeito, você encontra forças e tempo suficiente para fazê-lo. Então tenhamos esse cuidado, lembrando que essa adaptação necessita ser alcançada o mais rápido possível. E assim convidamos a todos para estarmos nessa conexão, buscando essa conexão da forma que já foi ensinada, tocando o seu interior e sentindo a dimensão superior cada vez mais. Por que isso? Para que essa cristalização se estabeleça em seu espírito e em seu corpo e reflita na parte biológica. O metabolismo se acelera na parte física, mas essa aceleração será gradativa à sua adaptação. E assim adaptados, você se vê como um espírito forte. Você se vê diferente. E o mais importante, sendo um espírito forte, não baixe a sua força ou se encolha quando estiver diante de outros que não cresceram. Se coloque acima na nobreza. Use o silêncio para não machucá-los e para não se machucar. E diante aqueles que não conseguem se manter no equilíbrio de uma transformação, use sempre o silêncio e o que é produtivo para o positivo. Ou seja, fale somente o que é positivo. Ou então, use o silêncio, mas não fale o que é negativo. Porque de você não pode sair nada que te puxe para ou te conecte em situações mentais mais inferiores. Lembre-se disso. É um processo de reconstrução dentro de uma nova faixa vibratória. É o processo de adaptação nessa faixa vibratória que se estabeleceu na Terra. E assim vamos nos adaptando e vamos vivendo a glória de uma grande conquista. Por que digo isso?
é a festa dos grandes mestres. Somos vitoriosos, graças a Deus.